Boa tarde, tudo bem, pessoal? Quem está falando aqui é o Rodrigo Santana, o superintendente do Banco Semear. E hoje nós vamos iniciar o nosso segundo episódio de Diálogos de Mercado, o podcast do Banco Semear. E eu tenho dois convidados super especiais aqui. Um é o Ricardo Mendes, diretor de tecnologia do Banco Semear e de produtos. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, obrigado. É bom demais estar aqui com vocês. Espero bater um bom bate-papo aqui. Podia chamar causos, né? Pois é, Nós somos rapaz. mineiros, né? A minerada tudo junta, podia chamar causos Causos de mercado. Causos de Nós mercado. vamos contar alguns causos aqui hoje. Vamos né? sim, hoje vai ser um bate-papo super importante, porque falar de tecnologia, tanto de banco como de fornecedor, é muito importante para a nossa jornada dentro do mercado financeiro, né? E principalmente para você, correspondente, esse conteúdo é muito importante, porque no final do dia, quando um contrato ele é mal originado, quem paga é você. E por isso nós, tanto do Banco Semear como os fornecedores do Banco Semear, trabalhamos para evitar esse tipo de jornada ruim, né, dentro do processo de contratação do empréstimo consignado. E o outro convidado é o CTO aqui da Nuvídeo, um fornecedor importante do mercado de crédito consignado. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Rodrigo. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast do Banco Semear, prestigiar vocês aqui, trazer um pouquinho do meu conhecimento ali, contribuir um pouco sobre o que eu conheço aí sobre esse mercado financeiro. Bem, pessoal, para iniciar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de perguntar para você, Ricardo. Conte um pouco quem é o Ricardo Mendes, o que ele gosta de fazer, sobre família, sobre os seus hobbies. Fala aí para o nosso público aí um pouco sobre quem é o Ricardo Mendes. Dá uma história comprida, né? Mas nós vamos tentar encurtar aqui um pouco. E também como pai da Clara, minha princesa, sou esposo da Miriam Bretes. E estou nesse mercado de tecnologia há quase 31 anos. Muito tempo, né, Ricardo? Há bastante tempo. Já deu para ver. Peguei do modem de escada até agora o advento da IA, né, que coisas que até hoje, atualmente, está me assustando algumas coisas que a evolução está muito rápida, né? Mas vou contar um pouquinho da história mais recente, né? Como pessoa, eu virei uma chave aí recentemente me tornei um atleta. Que legal, Ricardo. Isso é bom, viu, pessoal? Isso é bom, porque resiliência, autoestima, isso tudo reflete no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso resultado. Conte um pouco sobre isso pra gente, Ricardo. Eu estava um pouquinho acima do peso, né? A gente estava, né? É verdade. Eu também era um pouco acima do peso. E resolvi mudar totalmente meus hábitos e acabei encontrando um esporte que me chamou muita atenção, que é o powerlift. E acabei me adaptando muito bem a esse levantamento de peso e já conquistei aí 3 medalhas e mudei totalmente a minha rotina. Mas é um caso comprido para um outro podcast. Só esse aí já dá um podcast sozinho. Sozinho. Mas, assim, também tenho nessa trajetória toda de tecnologia, há quase 25 anos só em cargos de gestão. Atualmente estou diretor de tecnologia e produtos digitais do Banco Semear. Já estive em várias indústrias, como saúde, transporte e logística. Já atuei também no segmento financeiro antes da passagem pelo banco e há mais de 5 anos aí contribuindo aí semeando a digitalização do banco. Na contramão aqui, Ricardo, nós temos o Gustavo, que é de outra geração. E aí, Gustavo, conte para o nosso público um pouco sobre você, o que você gosta de fazer, sobre família, seus hobbies. Show. A minha trajetória é um pouquinho diferente da trajetória do Ricardo, né? Um pouquinho mais curta também. Eu tenho 29 anos, sou do interior de Minas, pertinho da Bahia. Eu tô vendo, seu sotaque é quase meio baianado, né? A gente mistura um pouquinho ali. E estou há 6 anos aí dentro da Nuvídeo, né? Fundei a Nuvídeo ainda dentro na minha época de faculdade. Tenho 2 sócios, né? Janu e o Thiago.
assim, história engraçada que a diferença de idade entre a gente é muito grande, né? E aí acaba que são 3 gerações ali diferentes, né? Trabalhando juntas para fazer esse negócio acontecer. Então, formei em engenharia de computação. A partir dali, né, já saí da faculdade com esse negócio, já fazendo a Nuvídeo acontecer. Depois de 6 anos na Nuvídeo, a gente já está aí tendo uma relevância dentro do mercado. Tem sido uma trajetória bem bacana. Como todo cara de tecnologia ali tem um pouquinho daquele perfil meio nerd, então gosto de jogar jogos, gosto de ver filmes, séries, etc. Mas ultimamente eu tenho entrado muito nessa questão de gestão de pessoas, tem sido algo que tem me conquistado bastante, como que a gente gere o produto, gere as pessoas. Então é basicamente isso, um pouquinho sobre o Gustavo aí. Uma trajetória mais curta, mas ainda assim uma trajetória bem, bem bacana. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aí que são gerações diferentes, né? Mas que podem sempre contribuir com o mercado financeiro. Mas sempre pode contribuir para o mercado financeiro. E Ricardo, você já contou um pouco sobre a sua trajetória dentro de tecnologia e o que te levou a ter um olhar para o Bank as a Service, para a bancarização e colocar o Banco CMA, e colocar essa estrutura dentro da estratégia do Banco CMA? O que foi o que te chamou a atenção ali de tomar esse tipo de decisão e propor isso para dentro do Banco CMA? O Banco CMA, ele oriundo aí do mercado de crédito, né, nasceu muito com esse foco do crédito direto ao consumidor, do empréstimo pessoal, através dos varejistas, correspondentes bancários, apesar que tem carteiras de PJ, banco de investimento, câmbio também, mas com o advento aí do aumento da inadimplência, custo de funding, e a gente, com todo o nosso expertise que a gente já tinha no crédito, assim, por que não ofertar também Bank as a Service? A gente é um banco múltiplo, S4, participante direto do Pix, com licença de banco de investimento, com licença de câmbio. Então, de uns anos para cá, a gente resolveu pivotar a nossa estratégia toda para receitas de serviço, focando em Bank as a Service. O nosso primeiro produto de Bank as a Service foi na parte de Massive Pix, de Payment as a Service. Isso a gente conseguiu estruturar muito bem todas as nossas APIs, todo o nosso core bancário, para atender ter essa resiliência, para atender esse tipo de negócio. E agora, mais recentemente, focando muito no Crédito as a Service e focando muito dentro do Crédito as a Service em Crédito as a Service de convênios consignados. Então, esse é o carro-chefe hoje do Banco CMA para bancarização, Bank as a Service, APIs e afins. Pois é, o nosso público, muitos conhecem essa jornada como bancarização, né? O correspondente bancário já está bastante habituado com essa linguagem. E como você vê o grande diferencial do banco em relação aos concorrentes aí que já tem dentro do mercado? Por ser um banco múltiplo, né, por já atuar anteriormente na estrutura de crédito fim a fim, a gente é um dos poucos players que consegue ser o que a gente chama no mercado do conceito de one-stop shop de crédito. Então, a gente consegue atender desde da primeira parte lá da esteira de KYC, de cadastro, tal, até no final, originando a sessão para o bolso que o correspondente trouxe para a parceria, ou até o Banco CMA, como por ser um banco também, em alguns casos, podem ajudar nesse bolso, ou até ajudar na construção de um FDIC, porque a gente tem o licenciamento de banco de investimento, então a gente consegue atender fim a fim toda a esteira de crédito como serviço. Muito legal. Ô, Gustavo, você falou o nome da sua empresa, né? Mas eu acho que o nosso público, muitas pessoas conhecem, mas outras pessoas não conhecem a Nuvídeo, né? O que levou a Nuvídeo a olhar para a jornada digital e humanizar mais ainda essa jornada? Qual dor
do nosso cliente que vocês resolveram nesse período? Sim. Eu acho que assim, a gente durante toda essa trajetória da Nuvídeo, né, a empresa vai evoluindo e vai encontrando o lugar que ela pertence, o lugar que ela gera valor para os clientes e onde que o nosso produto de fato diferencia ali dentro do mercado. Lá no início a gente acreditou sempre no varejo, achou que era o caminho mais adequado para o nosso produto, né, que é uma ferramenta, né, para quem não conhece, de atendimento por vídeo. Nós temos um sistema ali, APIs e tudo mais, que possibilita que as empresas possam fazer chamadas próprias através de vídeo. E lá no início a gente acreditou muito no varejo, mas acabou que isso se demonstrou como não sendo a melhor aplicabilidade do nosso produto. E dentro desse processo de pivotar, de crescimento e tudo mais, a gente teve a oportunidade de entrar no mercado financeiro, no mercado bancário, junto com alguns correspondentes e junto com alguns bancos, no processo de validação ali da contratação desses serviços bancários. E acabou que a gente gerou, né, um benefício muito grande para esses clientes. E aí é justamente isso que você perguntou, onde que está a dor do cliente, o que que a gente atua, o que que a gente faz. A gente está ali como sendo uma ferramenta para que esse cliente, para que esse banco, que esse correspondente bancário, que essa fintech, o que seja, tenha uma validação e tenha uma segurança maior de que todas as operações bancárias que foram realizadas foram feitas da maneira correta e caso ele venha a ter qualquer tipo de problema no futuro por conta de uma contestação ou por conta de alguma fraude, ele tem uma evidência muito contundente ali que ele possa usar para se defender. Então, a Nuvídeo, ela surge em cima dessa dor. Acabou que não era o nosso propósito inicial, mas quando o nosso produto encontrou essa necessidade do mercado, acabou dando muito certo e foi onde que a gente começou a explodir, onde que a gente fez diferença e acabou se tornando conhecido, né, dentro do mercado de crédito. Ó, legal. E isso que você trouxe, o Gustavo, é muito importante, porque a gente está falando de um público, né, o Ricardo, muito vulnerável. Sim. O aposentado e pensionista do INSS, que hoje é o público foco do Banco CMA, viu, pessoal? A gente voltou para o consignado com foco no aposentado e pensionista do INSS. Vamos ser seu parceiro, parceiro da Fintech, parceiro do Corban, parceiro de todo mundo que está dentro desse ecossistema. E é muito importante a gente ter esses tipos de ferramenta, esses tipos de soluções para a gente poder realmente proteger o nosso cliente, né? E hoje, Ricardo, como que você enxerga o cliente do Banco CMA, esse aposentado, esse pensionista, dentro da jornada do Banco CMA? O Banco CMA sempre prezou muito pela integridade, pela conformidade, pela transparência. Então, até o que o nosso amigo aqui falou no vídeo, que essa tecnologia garante a elegibilidade, a qualidade da originação, isso é super importante, tanto para o cliente final quanto para o banco enquanto instituição financeira, porque o grande ativo financeiro que vai ser gerado no final ali vai estar com a chancela digital que foi gerado com qualidade. Isso traz uma segurança não só para a instituição financeira, como para o próprio beneficiário final ali, que ele não vai ter o nome dele usado numa fraude, ele vai ter o crédito dele concedido de forma muito ágil e rápida e sempre contando aí com toda a qualidade e disponibilidade de atendimento, de foco no cliente que o Banco CMA tem. E esse olhar dentro do vídeo, ele tem a mesma sinergia com que o Ricardo comentou para você, Sim, Gustavo? com certeza. Eu acho que a Nuvídeo, lógico, a gente está trabalhando junto com as empresas, com os bancos, com as lojas de crédito, como uma ferramenta para gerar essa evidência, mas a gente também acaba contribuindo de uma outra forma para o cliente final, né? Porque esse cliente final, ele tem certeza de com quem ele está falando, ele sabe que não é alguém ali que está tentando aplicar um golpe ou algo do tipo nele, ele tem muito mais clareza, porque é uma comunicação muito... Quando você
você junta a comunicação verbal com a comunicação visual, isso ajuda a melhorar a compreensão também da contratação, principalmente de produtos complexos, né? Quando a gente fala muito de juros, de uma série de nomes, de palavras técnicas ali, isso ajuda a melhorar essa comunicação. A segurança também do próprio cliente, porque a gente sabe que o nosso produto também pode ser utilizado para que a própria instituição financeira consiga identificar má venda, qualquer tipo de problema durante o processo de venda deles ali pode ser utilizado para defender o próprio cliente. Então, no final, é uma ferramenta que gera acessibilidade, que gera muito mais segurança, que gera muito mais facilidades para o cliente também do outro lado, né? O cliente final. O correspondente, assim, o conteúdo é muito rico. Toda a preocupação, tanto que o Banco Semear tem com você, quanto os fornecedores, no caso da Nuvídeo, que é um fornecedor de solução para você se proteger desse tipo de problema, que pode, inclusive, acabar com o seu negócio, né? Tem fraudes aí que são milionárias, que acabam com o negócio. Nós estamos aqui para poder atender e poder dar esse tipo de solução para você. E olhando, Ricardo, para soluções, como que você enxerga o Banco Semear saindo ali de um posicionamento de produto e entregando para o nosso cliente, para o nosso correspondente bancário, infraestrutura e soluções? Como que você enxerga essa mudança aí de posicionamento? Foi uma jornada bem pensada, muito planejada. Estamos aqui nesse momento agora, mas teve todo um trabalho de bastidor de longo tempo, né, para chegar até aqui. A gente construiu um produto altamente modularizado, moderno. A gente gosta de brincar que é um Lego, né? É um Lego, né? É um Lego. Assim, o correspondente, o Corban, a fintech chegou já com uma solução que ela já usa lá, a gente valida, vê se está aderente ao nosso processo, encaixa as peças do nosso Lego e a esteira sai funcionando do outro lado lindamente, como se tivesse nascido assim. É como se fosse, parece muito simples, né? Mas é porque foi desenhada uma arquitetura para que isso acontecesse. Evoluiu demais, né, Gustavo, Ricardo, isso evoluiu muito. E eu acho que é muito importante dentro disso, né, aquele conceito de API first, né? Você está sempre construindo tudo voltado principalmente para APIs e para você ter ali tudo de uma maneira que o cliente possa personalizar para a maneira que ele quer usar. A gente também tem isso no vídeo, né? A gente tem diversos casos de uso em diferentes clientes e é muito importante a gente entregar isso na mão deles de uma maneira que eles peguem e personalizem da maneira que vai resolver os problemas deles, né? Então, bem bacana isso. Aproveitando... API first, cloud first, AI first. Aproveitando que vocês estão falando linguagem que eu não entendo, né, pessoal? Nós estávamos tentando até agora não ir para o tecniquez. O nosso correspondente aqui... Mas o nosso correspondente quer saber. O nosso correspondente quer entender o que é uma API. Muitos entendem porque tem essa infraestrutura. O correspondente mudou muito ao longo dos anos. Eu sou da época que você vendia contrato através de fax. Isso mesmo, fax. Hoje, o correspondente tem infraestrutura muito semelhante à de grandes bancos, né? Tem produções até maiores do que muitos bancos hoje no Brasil. E aproveitando aí o tecniquez, né, para quem não conhece, explica para o nosso amado correspondente o que é uma API, o que é uma API first. O que é uma API? A API first é o conceito de tecnologia de sempre você fabricar primeiro as APIs e depois as telas, depois o resto dos componentes. É para ela já nascer organizada. Mas vamos fazer uma analogia aqui muito simples que todo mundo vai conseguir entender. Um restaurante. Ele tem a cozinha, tem a mesa, onde é servido, onde que o cliente está, e tem o garçom. O cliente faz o pedido para o garçom vai até a cozinha, retira o pedido e leva até a mesa. O garçom está fazendo o papel da API. A cozinha está fazendo o papel do que a gente chama de back-end. E o cliente na mesa está fazendo o papel ali do client-side, assim, de forma bem... uma analogia bem lúdica, basicamente é isso. Mas são tecnologias desenvolvidas para que se conecte ao meio digital.
Por favor, Perfeito. CTO. Não, Gustavo, eu acho diga. que é exatamente isso, né? Eu acho que, falando um pouco dessa questão de API First, ultimamente isso se tornou cada vez mais comum justamente por conta do que o Rodrigo falou, né? As empresas estão muito mais digitalizadas, elas estão muito mais informadas, então hoje você tem correspondentes bancários que têm estruturas de tecnologia até mesmo maiores do que bancos e tudo mais. E e esses caras, eles precisam consumir isso de uma maneira que um sistema converse com o outro. E hoje, para você fazer isso, a melhor forma é você construir primeiro a comunicação entre os servidores, para que depois você, de fato, construa dashboards, construa plataformas, construa sistemas por cima disso. Eh, e isso é muito importante, porque dada a escala que a gente tem hoje, né, que a maior parte dos clientes tem hoje, é inviável que você tenha uma pessoa toda hora lá, indo lá e criando um contrato, fazendo o que o Rodrigo falou aqui, de enviar um fax. Cara, não tem Era possibilidade de você fazer isso. impensável, É né? impensável Era você fazer isso no impensável. cenário atual. Então, você ter essas conexões entre APIs, você ter tudo isso automatizado e conectado é super importante para você ganhar escala dentro do seu negócio, né? Isso que gera, né, a possibilidade de crescimento enorme, assim, exponencial. O que você falou é muito interessante, Gustavo, porque eu comecei a minha trajetória no mercado financeiro sendo vendedor. Eu era vendedor de rua mesmo, batia de porta em porta Com a e pasta, né? A com a pastinha. pastinha debaixo do braço Agora você vende ali. API. Aí, ó. Agora eu estou Tá vendendo vendo? API, né? Eu acompanhei toda essa mudança e hoje a venda essa figura do pastinha de porta em porta, hoje já não existe mais, né? Hoje é tudo via WhatsApp, o Sim. aposentado já aprendeu a se conectar com isso. Então, emendando um pouco a pergunta que eu ia fazer, né, sobre o comportamento do nosso cliente, o que mudou, na sua opinião, em relação ao comportamento do cliente? Por que a venda hoje ela tem que ser uma venda assistida, garantida e segura Uhum. para esse público aposentado e pensionista do INSS? Cara, eu acredito que hoje o cenário mudou muito, né? Hoje tudo está muito tecnológico, as pessoas têm cada vez menos ido a pontos de venda físico, frequentado esse tipo de ambiente, mas ao mesmo tempo a gente tem um público, quando a gente fala do consignado, que é um público muito delicado em termos de acessibilidade à tecnologia. Então, é muito importante que a gente construa hoje tecnologias que são acessíveis, que consiga conectar esse público, que tem que ser fácil. Isso é algo que a gente bate muito na tecla lá dentro da Nuvídeo, que é muito importante para os nossos clientes e para a gente, que é, cara, do lado do cliente tem que ser muito simples, tem que ser literalmente ele abrir um link e apertar um botão. Não pode ser uma experiência extremamente complexa, que ele precisa preencher vários formulários, porque apesar de todo mundo hoje estar conectado, nem todo mundo tem o mesmo conhecimento com relação à tecnologia. Então, a acessibilidade é uma das coisas principais que a gente precisa para esse novo público que surgiu, né? Quando a gente fala de um público que consome esses produtos digitais, mas ainda assim não é um público tão digitalizado. Então é importante pra caramba ter essa preocupação com acessibilidade, com estar ali sempre se preocupando com como o cliente interage com os sistemas, né. É verdade, né? Eu tenho observado que os aposentados, eles não saem do celular hoje, né? 60% do tempo deles é com o celularzinho na mão. Então, nem que seja para mexer num, num Google, eles aprenderam a mexer, aprenderam a falar ali com o YouTube. E quanto mais facilidade a gente levar para esse público, é melhor para a segurança do nosso negócio, para a Sim. segurança do nosso aposentado e pensionista, que é o nosso consumidor final. Ô, Ricardo, a gente falou muito sobre API aqui, né? E além das APIs que a gente entrega, do compliance que a gente entrega, de toda essa parte burocrática que o banco entrega, o Banco CMA está se posicionando como um banco de relacionamento com o correspondente bancário, né? Prezando essa questão de se relacionar com ele. Assim, você é um diretor de TI, um dos raros diretores de TI, que realmente gosta de se relacionar, gosta de estar ao lado do parceiro. E assim, eu gostaria que você destacasse um pouco esses diferenciais de relacionamento, de proximidade com os nossos clientes,
dentro do mercado de crédito consignado? O Banco Semear tem uma tradição, né, o Banco Semear tem 20 anos, temos correspondentes bancários que têm 20 anos de parceria com o banco. Então, o Banco Semear sempre teve essa relação extremamente boa com o correspondente bancário e conta com essa parceria como chave, como alavanca do seu crescimento. Ele sempre e a parceria com o banco sempre é uma parceria muito transparente, né, Ricardo? Totalmente transparente e sempre pautada no ganha-ganha mesmo. A gente preza muito por essa transparência e por ser bom para as duas partes, né? Porque no final do dia, né, todo mundo está buscando o resultado, buscando o crescimento. Mas isso com muita conformidade, de sustentabilidade e seriedade. Como é um produto 100% digital, e como você falou, eu gosto bastante de fazer as conexões, o network. Então, é uma área que eu gosto bastante de atuar. Assim, contem comigo. Acho que eu já tive contato aí com boa parte dos clientes que já estão fazendo parte dessa parceria. Ajudo o Rodrigo aqui quando precisa. Poxa, pra caramba! Ali virou uma dupla perfeita ali nessa jornada. A gente já está bem conhecido nos eventos aí, né, Rodrigo? Então, isso aí. Contem com o Banco Semear, conte comigo, contem com o Rodrigo. Sempre usem aplicações como a da Nuvídeo, que garantem a conformidade da esteira. Eu tenho certeza que todos os clientes que já estão conectados com a gente, os parceiros, né, a gente gosta de chamar de parceiros, já estão bastante satisfeitos, e os que estão chegando, não tenho dúvida também que será uma parceria de muito sucesso e promissor. Como você jogou a bola ali pro Gustavo, né? Ô Gustavo, como a Nuvídeo ela fala muito sobre transparência, sobre validação, e como que ela pode contribuir hoje na jornada de concessão de crédito, de concessão de crédito no modo geral, mas especialmente ali de concessão de crédito consignado? Cara, eu acho que assim, hoje, né, o crédito consignado ele tem passado por diversos desafios aí nos últimos tempos, né? Quando a gente fala ali das recentes, né, os recentes ocorridos com relação à INSS, as regras têm ficado cada vez mais restritas sobre como fazer a concessão de crédito, né? Como que a gente utiliza isso ali para como que você consegue consentir com a aceitação ali do cliente com relação ao crédito. E acaba que a gente, como plataforma, a gente acaba como virando um validador de que daquelas operações que acontecem ali dentro. Então, a Nuvídeo acaba sendo também uma evidência para o cliente final, para o banco, para a instituição financeira, mas também é um mecanismo de validação de que a base daquele cliente ela está segura, é uma base de qualidade. É um conforto para o cliente também, né? Sim, sim. O cliente ele se sente bastante acolhido, principalmente o aposentado, pensionista. Ele se sente acolhido, seguro, né, de não estar sendo enganado ali do outro lado. Sim. Muitas das vezes você consegue explicar de uma maneira melhor do aquilo que ele está contratando. Isso é muito importante para o nosso negócio. E também validar, né, de fato que aquela contratação ela é possível de ser feita, né? A gente lá dentro da Nuvídeo, a gente vê ali uma série de situações que de fato inviabilizam a contratação e que é uma defesa para o próprio cliente, né? Ele se defender de um comportamento, às vezes, de um familiar que está fazendo algum tipo de movimentação sem o consentimento dele. Então, é muito importante você ter uma ferramenta que defende todos os lados, né? Você garante... A Nuvídeo hoje não garante simplesmente que o banco está seguro, mas ele garante que todo esse ecossistema está protegido por algo que vai garantir ali que tudo ocorreu da maneira que deveria acontecer, né? É muito importante isso. E, enfim, a gente está aqui com duas figuras que entendem de tecnologia, viu, o correspondente, e que podem contribuir muito para o seu negócio, muito, sem perder a parte de humanização. E aproveitando essa parte de humanização, Ricardo, como você enxerga
a questão da automação sem perder a humanização, sem perder o relacionamento, sem perder o contato físico ali com o cliente, com nossos fornecedores, com os nossos correspondentes, enfim. Como você enxerga isso? Esse é um ponto que a IA não vai substituir nunca, né? A relação humana, né? Então, por mais que exista uma esteira 100% digital, que numa operação de escala como essa tem que ser 100% digital, por mais que exista automações no processo, por mais que exista inteligência artificial em todas as etapas do processo, a relação humana ela nunca vai ser substituída, né? O contato, o olho no olho, o relacionamento, o fio do bigode, né? A construção da confiança, né? Todo novo negócio parte do conhecimento, do namoro, do relacionamento, do casamento. Então, assim, eu acho que isso é o que movimenta a humanidade e sempre vai movimentar. Eu acho que a gente nunca vai chegar numa era... Ô, Ricardo, eu acho que o cafezinho, o almoço, o jantar com o seu cliente... O happy hour. O happy hour, ele passa a ter realmente um valor muito perceptível, né, Gustavo? Ali você passa a dar valor a esse tipo de relação, porque o resto, realmente, a tecnologia tem resolvido muita coisa, né? Exato. De fato... Tecnologia por tecnologia, todos os nossos concorrentes vão ter. Exatamente. Eles nem que chamam de concorrentes, são parceiros, né? Nós temos muitos parceiros. Muitos parceiros. Todos têm, assim, então vai ter um diferencial. Lá tem o Rodrigo, tem o Ricardo, tem o Roberto. Então assim, a empresa é feita de pessoas, né, gente? Não tem outra... Não tem mais. Com certeza. No início, no vídeo, a gente sempre trouxe muito isso, né? Sobre a questão da humanização, de como que a gente torna essa relação, mesmo no digital, muito mais próxima, muito mais afetiva, uma coisa bem mais humana mesmo. E esse é um dos nossos grandes objetivos, né? Trazer essa humanização, esse contato, gerar um conforto para um público que gosta ali de ter um pouco mais desse contato, né? Principalmente pessoas mais idosas têm essa característica de querer ali falar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de atenção, ser escutado muitas vezes é uma das vontades que eles têm. Então a gente vê muito nos atendimentos dos nossos clientes isso, né? Então humanização é com certeza muito importante. Lógico que tecnologia, escalabilidade, AI, tudo isso chega como algo transformador, algo que nos possibilita atingir uma escala que nós nunca atingimos antes como humanidade, mas no fim do dia as pessoas ainda querem sentir um pouquinho daquele calor humano, e a Nuvideo é uma ferramenta que, ao mesmo tempo que ela traz essa escalabilidade, ela também consegue trazer essa humanização na outra ponta. No outro episódio, correspondente, eu falei com vocês para vocês cuidarem do seu cliente, né? Não é só vender, mas ligar de vez em quando, perguntar como é que ele está, se ele está passando bem, se ele está precisando de alguma coisa. É muito importante esse tipo de contato com o cliente, porque esse é o diferencial da humanidade, esse é o diferencial de todo o negócio. Pessoal, eu tenho uma curiosidade aqui, que vocês são 2 líderes das instituições que vocês estão e de gerações diferentes e tocam parte de tecnologia, né? Que é um desafio para o Corban também, porque o Corban hoje ele investe muito em tecnologia e eles também têm colaboradores, desenvolvedores, enfim, pessoas debaixo dele ali para poder gerenciar. No dia a dia ali, eu trabalhei um pouco dentro de empresas de tecnologia, eu sei que a linguagem ela é um pouco diferente, né? A tratativa. E eu quero entrar um pouco nessa parte de gestão. Como que vocês conseguem, por exemplo, segurar o colaborador, segurar o desenvolvedor? Porque o mercado de tecnologia é muito competitivo, né? Toda hora tem alguém assediando, e a gente falou muito sobre relacionamento, sobre tratar bem o cliente. E o cliente interno, como que vocês lidam com isso no dia a dia? Porque tem problema, né? As pessoas não estão bem todos os dias, você tem que estar ali gerenciando esse tipo de situação. Como é que vocês olham para isso? Eu acredito que sempre tem 3 pilares, né? Tem que ter um pacote de benefício, remuneração adequado. O Banco Semear Tech atende isso plenamente. Tem que ter desafio, engajamento, trabalho em equipe.
Esse pilar é que geralmente muda o jogo. A pessoa pode estar lá numa empresa bacana, com um pacote de remuneração bacana, mas se ela não tiver alguma coisa que faz o brilho nos olhos, ela não fica. Aí ela começa a fazer leilão por causa de pouco valor e começa a partir. E chega um ponto, assim, um certo turnover na nossa área de tecnologia, ele é comum, a gente sempre monitora isso, a gente sempre faz as lições aprendidas ali de toda a saída que tem, a gente faz uma entrevista demissional muito detalhada para entender todos os gaps, todos os problemas, mas algumas coisas são da vida mesmo, né? A pessoa precisa experimentar, precisa voar e a vida que segue. Eu acho que concordo com tudo que o Ricardo trouxe, mas eu adiciono aqui também, lá no vídeo é algo que é muito importante para a gente, a questão da cultura. Isso é algo que a gente investe muito dentro da empresa e que é algo que a gente já viu que gera muito resultado quando a gente fala desses profissionais. Porque, como o Ricardo disse, o mercado está super aquecido, tem muita oportunidade, tem muita vaga. Se a pessoa não tem isso que faz ele brilhar os olhos ali, aquele produto, aquela ferramenta, aquele código, o que for que faça ele brilhar aos olhos para ficar ali dentro daquela empresa, ele não vai ficar. Ele vai sair porque o mercado está aquecido e é isso, é natural. Só que a gente se preocupa muito quando a gente está fazendo o processo de contratação lá no vídeo com a cultura, porque a gente sabe que as pessoas que têm a cultura certa, a gente consegue fornecer tanto o pacote de benefícios, remuneração, a gente consegue fornecer uma tecnologia super diferenciada e muito bacana ali para que ele tenha esse interesse de continuar ali dentro da empresa, mas também a gente tem uma cultura que preza muito pelo desempenho, pela qualidade, preza muito pelo reconhecimento do trabalho bem feito, pela dedicação e está sempre próximo ali desse profissional, né, para que a gente possa apoiá-lo em qualquer tipo de situação, porque no final das contas é sobre pessoas, não é sobre sistemas, não é sobre computadores, não é sobre máquinas. Então, para a gente é muito importante ter esse contato ali com os nossos profissionais e gerar esse carinho e esse afeto que eles têm ali com a empresa. Assim, todo empreendedor ele tem esse desafio, né? Com o correspondente bancário não é diferente. É muito importante trazer esse depoimento para cá, para o nosso podcast, porque eu costumo dizer que o podcast do Banco CME, o Diálogos de Mercado, ele traz informações para você, correspondente bancário, que nenhum banco vai levar. Só aqui você vai ter informações detalhadas de como funciona o banco, de como funciona um fornecedor, de como funciona todo o ecossistema do negócio de correspondente bancário. E pegando esse gancho aí do que a gente está falando, né, qual que é o olhar de vocês aí para dentro das mudanças que o consignado vem passando? E são mudanças recentes, né? Nós tivemos muitos problemas aí dentro do INSS por conta de escândalos. Assim, o que tanto o Banco CMA quanto a Nuvídeo podem fazer para contribuir com uma imagem melhor desse negócio? Porque é um negócio bom, pessoal, é um negócio bom. O aposentado ele tem acesso a taxas baratas, né? É um crédito muito barato, e a forma com que o mercado ele vendeu isso acabou marginalizando o negócio, né? E até marginalizando a própria distribuição que está com você, correspondente bancário. Então, assim, qual que é a visão de vocês em relação a tudo que vem acontecendo, essas mudanças que aconteceram, e aonde, obviamente, o Banco Semear pode contribuir e a Nuvídeo pode contribuir? Vou falar não só do consignado INSS, né, do CAS de uma forma geral. Apesar da gente ser um novo entrante no Créditos as a Service, a gente fez tudo com muito critério. E ser um novo entrante depois que o mercado já tem alguns players já consolidados, nos trouxe alguns benefícios. A gente pôde analisar, fazer vários benchmarks, conversar com vários correspondentes, com várias fintechs e entender quais eram as dores deles. Baseado nessas dores e no que o mercado já praticava de bom,
e mais um adicional que a gente idealizou, a gente construiu a nossa esteira. Então, hoje, a nossa esteira de CAS, de créditos da CEFS, que a gente tem não só o INSS, mas tem também outros produtos, o CAS de CDC e IEP, o CAS de FGTS, o CAS do CLT está no forno, o CIAP está no forno, outros convênios. Então, tudo que é de créditos da CEFS está seguindo uma padronização bem elevada que o mercado já praticava e mais toda a lista de desejo. A cada cliente novo que a gente conversa, a cada correspondente novo, a cada fintech, a gente está muito aberto a customizar esse Lego, né? Então, Ricardo, por que essa funcionalidade aqui talvez seria mais adequada, tal? A gente vai, customiza e deixa com a cara do cliente. Então, o grande diferencial do Banco Semear nesse momento, como novo entrante aí do crédito da Service, é customização. É deixar com a cara do cliente a esteira. De forma muito transparente, né? Ricardo, eu costumo dizer que assim, a cultura, você falou muito dessa palavra cultura, a cultura do Banco Semear sempre foi uma cultura de transparência, de contato direto, né? A gente tem um CEO que é de portas abertas, ele visita cliente com a gente, né? Tem você que está ali sempre para escutar as dores do correspondente bancário, as dores do nosso consumidor final ali, para a gente poder melhorar a jornada. Eu acho que é muito importante tudo isso que você falou, né? A gente sempre dorme, acorda pensando em melhorar essa jornada, pensando em trazer transparência, pensando em trazer inovações que possam incluir esse cliente no mundo digital, né, o Gustavo? Sim, eu acho que trazendo esse tópico que você trouxe, né, todo esse cenário que se construiu nos últimos tempos com relação ao INSS, com relação ao crédito consignado, entre outras coisas ali nesse mercado que acabaram gerando uma certa desconfiança, uma certa insegurança do mercado mesmo, e do próprio público de maneira geral, isso contribuiu muito negativamente para a imagem, né? A gente, não é uma coisa bacana um modelo ali de crédito que tem como objetivo trazer um pouco mais de segurança para o cliente final, acabar sendo marginalizado por conta de esquemas de corrupção e uma série de notícias que não são muito agradáveis. E eu acho que a Nuvídeo ela contribui muito para esse cenário do ponto de vista de combater, né? A gente traz essa segurança sobre como foi a interação, então se o produto que foi comercializado da maneira correta, sobre quais eram os termos contratados, grava o aceite do cliente, gravam uma série de informações ali que gera um arcabouço de informações que são relevantes para o banco ter mais segurança de que as interações ocorreram de maneira correta. Tanto que hoje, né, no mercado, a gente vê muitos bancos e muitas instituições financeiras utilizando o vídeo como sendo uma evidência para manter as operações funcionando e para se proteger ali desse mercado que acabou ficando um pouquinho tóxico, né? Então, para a gente hoje é muito bom ver que a Nuvídeo tem sido utilizada como uma ferramenta ali que, de fato, muda esse cenário, que traz uma visão muito melhor para o público final com relação ao consignado e com relação a essa relação entre consumidor final e bancos, né, instituições financeiras. É isso aí, são poucas laranjas podres no meio do nosso cesto, e a gente consegue separar bastante o joio do trigo, porque o consignado é um produto eu costumo sempre dizer nas minhas entrevistas que é um produto de inclusão social, né? Sim. De acesso mesmo. Antes do consignado, antes desse produto, o aposentado ele pegava crédito aí a 20% de taxa ao mês. Gente, é um absurdo, não sei como é que as pessoas faziam, né? E o consignado nos últimos tempos se transformou num produto problemático, em vez de ser uma solução. Mas eu acredito que com essa nova roupagem, com esse novo posicionamento, tanto do Banco Semear, quanto dos fornecedores, em querer realmente mudar essa imagem, e de você, correspondente bancário, que tem contribuído bastante, porque no final do dia,
É você que está lá na ponta mudando essa imagem, mudando essa jornada, porque é o nosso negócio, é o nosso pão de cada dia, tanto seu quanto do nosso cliente, como nós também, né? O nosso contribui com o nosso negócio. Então, assim, é muito importante que a gente fique atento a essas coisas e possa combater isso com muita força e que isso possa acabar ou pelo menos diminuir, né? Porque sempre do outro lado vai ter alguém pensando em fraudar e aqui a gente tem que pensar em prevenir essas fraudes que acontecem, essa imagem terrível que é vendida dentro do mercado. Bem, a gente está caminhando aqui para o nosso final, né? O final do podcast. E podcast do Banco Semear, né? Segundo episódio. Diálogos de mercado. Né? O Diálogos de Mercado, o nosso segundo episódio. E hoje foi um conteúdo um pouco mais tecnológico, mas muito importante para o nosso público, muito importante para o nosso cliente. E assim, eu queria perguntar para vocês dois, né? Como que vocês veem o Banco Semear daqui, tanto lá no vídeo, mas perguntar para o Ricardo primeiro, né? Porque o podcast é meu, o podcast é do Banco Semear, eu vou perguntar do jeito que eu quiser. Mas como que você vê o Banco Semear daqui a 3 anos, dentro dessa estrutura tecnológica no mercado de crédito consignado? Com toda certeza, consolidado como uma das melhores opções de Bank as a Service. É? Pode assinar aqui. Pode colocar na cápsula do tempo aí. Nós seremos Pode gravar. Nós seremos o... Pode gravar. Ó, pessoal, ele prometeu aqui que a gente vai ser o melhor. A gente não precisa necessariamente ser o maior a qualquer custo, né, Ricardo? Exato. A gente vai ser o melhor e, com certeza, procure o Banco Semear. Me procure, eu sou o comercial de lá, pode procurar a gente, mas pode procurar o Ricardo também, porque a gente consegue contribuir muito para o seu negócio, né? O modelo de distribuição do consignado, ele mudou. E você, correspondente bancário, está se preparando para isso? Se preparou para isso? Se não, nos procure, que a gente consegue contribuir e muito para o seu negócio. E, Gustavo, e como que você vê a Nuvídeo daqui a 3 anos também? Acho que é importante, a Nuvídeo ela é relativamente nova, né? Ela tem contribuído bastante, mas a tecnologia vive mudando. Sim. Né? Então, você acredita que daqui a 3 anos essa validação ainda continuará sendo muito importante para a jornada de contratação do crédito consignado, muito importante para nós, banco, ali, para prevenir contra possíveis problemas de má venda, de fraude? Como que você enxerga isso daqui a 3 anos? Cara, eu entendo que sim, eu entendo que é um mercado delicado, que é um mercado complexo e que o vídeo ele veio trazendo ali uma transparência muito, muito grande para esse mercado. Então, eu entendo que é algo que vai se manter e vai seguir ali sendo aplicado dentro dos próximos 3 anos, conforme você disse. E eu acredito que o que vai acontecer é que a gente vai estar sempre evoluindo na forma como a gente faz isso, na forma como a gente oferece isso para o cliente, trazer ali cada vez mais inteligência e mais segurança para esse produto, né? Como que a gente aplica inteligência artificial. Hoje em dia eu acho que todas as empresas, né, deveriam estar ali minimamente entendendo e tentando aplicar inteligência artificial dentro da sua estrutura, dentro da sua infraestrutura. Nós da Nuvídeo já temos produtos de inteligência artificial dentro do nosso portfólio e que a gente acredita muito que vai ser o diferencial nesses próximos anos. Lógico, sempre pensar na humanização. A gente sabe que sempre vai existir aquele público que quer estar mais próximo e a gente em nenhum momento pensa em acabar com isso. De fato manter e conseguir manter esses 2 produtos andando em paralelo para aquela pessoa que quer seguir uma jornada mais autônoma, mais direta, mais simples de um lado, utilizando a IA, e aquela pessoa que quer ter um pouco mais de transparência, um pouquinho mais de humanização do outro lado, utilizando o atendente humano. Então, a gente acredita que o vídeo vai continuar sendo importante, né? Nessa trajetória, mas tem muito que evoluir. Em uma frase, já que você falou em jornada, né? Em uma frase, para você, o que define uma jornada digital na contratação de um crédito? Em uma frase,
Sempre Cara, quando eu pergunto isso, a pessoa fica pensando em uma essa, frase. essa é uma pergunta complexa. Eu acredito que para mim hoje quando a gente fala de uma jornada digital, eu acho que a frase que mais importante ali é de fato um processo de contratação seguro, transparente, claro, honesto e eficiente. Então, eu diria que esses são os principais tópicos ali que a gente precisa atacar dentro desse mercado. E para você, Ricardo, em uma frase, quem quiser contratar o CAS do INSS ou de outros produtos, né? Porque aqui a gente tem para todos os gostos, né? Exatamente. Em uma frase, o que pode garantir esse processo de segurança, de compliance, desse cliente, desse correspondente que quer contratar esse serviço através do Banco Semear? Uma jornada totalmente sem fricção, altamente segura, escalável, aderente a todas as conformidades que estamos sujeitos. A gente é o banco que está aderido à autorregulação, então a gente segue 100% da autorregulação. Isso já traz, por si só, já traz uma segurança muito grande para a esteira, principalmente protegendo o cliente final, lá, o tomador. Por que você não contratou ainda? É verdade. Procura o Rodrigo. Verdade, pessoal. Procure a gente, porque o mercado está muito competitivo e a gente tem muita coisa para entregar. Considerações finais, vocês gostariam de falar alguma coisa? Fiquem à vontade aí, o microfone é de vocês. Agora é aquela hora que o sonoplasta tem que colocar assim, Bem, pessoal, esse foi o 2º episódio de Diálogos de Mercado, o podcast do Banco Semear. Se vocês gostaram desse conteúdo, assistam nas plataformas. Quais são as plataformas? É contra a regra. YouTube, Spotify. Você tem que falar assim, deixe seu like, clique nos sininhos. Isso, deixe o seu like, clique nos sininhos, viu, pessoal? É muito importante para a gente. Comentem também o tipo de conteúdo que vocês querem escutar. A gente está aqui para trazer bastante informação, bastante transparência, bastante segurança dentro do nosso negócio. E aqueles que tiverem qualquer dúvida podem nos procurar e até o próximo episódio, até o 3º episódio. Obrigado e tchau, tchau. Faça negócio com o mineiro, que mineiro é bom de negócio, e encerra aqui os causos de mercado. Isso aí, Waison, é isso aí. Obrigado, pessoal, e até mais.